Olá, pessoal! Sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a aula do 9º ano, aula número 9. Então, continuando aí estudando sobre a radiciação, hoje a gente vai ver, como encontrar a resposta de um número real. Então, aqui, o objetivo da nossa aula é um objetivo bem simples, revisar as etapas para encontrar a resposta da raiz de um número real. Então, hoje a gente vai ver como resolver uma raiz real. A gente viu na última aula, deu uma revisada na nomenclatura, a gente viu as principais raízes, que é a raiz quadrada e a raiz cúbica. A gente viu como escrever uma raiz enésima e até como encontrar aí alguns valores, Mas hoje nós vamos revisar aí alguns métodos de resolução da raiz quadrada, ok? Então, nessa aula a gente vai precisar as mesmas coisas de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta para vocês anotarem as informações importantes e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios. Então, vamos resolver uma raiz, certo? Para a gente resolver uma raiz, a gente tem várias formas. Quadrados perfeitos, a gente pode usar decomposição em fatores primos, ou por tentativa e erro, ou por aproximação, que a gente chama. A gente vai revisar os 3 jeitos de fazer isso, certo? E aí, depois que a gente revisar tudo, você escolhe qual dos métodos você vai querer aplicar na hora de fazer a atividade, ok? Escolha aquele método que você se sentiu mais confiante, que você entendeu melhor, que você acha mais simples de fazer. Claro que nem todos eles podem ser aplicados em todas as resoluções, mas busque aplicar na maioria delas e sempre que possível aquele que você se sentiu mais confiante, para que você tenha uma resolução mais clara dos exercícios, ok? Vamos começar então trabalhando com os quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos são aquelas raízes que são exatas. Então, os principais quadrados perfeitos vão ser 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Ou seja, são os números que têm a raiz quadrada exata, por isso que eles são chamados de quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 1 igual a 1. Raiz quadrada de 4 igual a 2. Raiz quadrada de 9 igual a 3. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Raiz quadrada de 25 igual a 5. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. E raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, percebam que os quadrados perfeitos são os radicandos das minhas raízes, certo? Eles que são os quadrados perfeitos da resposta ali. Existem outros? Claro que existem. Para frente do 10 a gente tem vários. 11 vezes 11 é 121, então 121 também será um quadrado perfeito. 12 vezes 12, 144. 144 também vai ser um quadrado perfeito. 13 vezes 13, 169. Então, 169 também vai ser um quadrado perfeito, certo? Para eu resolver os quadrados perfeitos, na verdade, a gente decora, São aquelas raízes que a gente sempre usa e a gente sempre já sabe direto, na ponta da língua, qual é a resposta. Então, os quadrados perfeitos são aquelas raízes que a gente já tem na memória gravado aí, de tanto que a gente usa elas, ok? Agora, o método de decomposição em fatores primos. Esse método, a gente vai usar aquele mesmo método de fatoração que era que a gente usava no MMC, certo? No mínimo múltiplo comum, bem parecido. Vamos ver como que a gente pode, então, aqui nos exemplos, Como que a gente vai fatorar o 27, porque eu quero calcular a raiz cúbica de 27. Então, e outra coisa importantíssima que a prof esqueceu de falar. Os quadrados perfeitos só funcionam para as raízes quadradas, certo? Então, aqui que a gente tem raiz cúbica de 27, não dá para usar os quadrados perfeitos. Agora, vamos fatorar, então, o 27. Como que a gente faz para fatorar o 27? A fatoração do 27, ela vai ser feita daquela mesma forma, usando os números primos. Então, o primeiro primo que a gente conhece é o 3. Desculpa, o primeiro primo é o 2. Mas o 2 aqui não se aplica porque o 27 é um número ímpar, então vou usar o 3. 27 dividido por 3, 9.
divido por 3 de novo, 3, divido por 3 de novo, 1. Então, eu sei que 27 eu posso escrever como 3 ao cubo. Se eu posso escrever o 27 como 3 ao cubo e eu coloco ele dentro da raiz, ou seja, dentro de uma raiz cúbica, eu tenho 27 ao cubo, eu posso cancelar os dois expoentes ali e eu fico com 3, certo? Vamos ver mais alguns exemplos. A prof vai fazer aqui no quadro, eu acho, com vocês esse daqui. Tá bem pequenininho esses números, né? Então, vamos lá. 144. Para eu fatorar o 144, a gente inicia usando os números primos, certo? Meu Deus, professora, não lembro quais são os números primos. Números primos são todos aqueles que só podem ser divisíveis por ele mesmo e por 1. E os primeiros números primos a prof vai colocar aqui em cima. Deixa eu até pegar outra cor de giz aqui pra gente colocar aqui em cima. 2, 3, 5, 7, 11... E aí vai seguindo, certo? Esses aqui são os que a gente mais usa, porque são os menores. Então, vamos lá. 144. Eu vou iniciar a tentar dividir pelo meu primeiro primo, que é o 2. 2 é um número par. 144 também. Então, eu consigo dividir 144 por 2. Então, vou fazer. 144 dividido por 2 me resulta em 72. 72 ainda é um número par. Então, eu continuo usando 2 aqui de primo. 2, 72 divididos por 2 me dá 36. 36 é um número par, continuo usando 2. 36 divididos por 2, 18. 18 ainda é um número par. 18 dividido por 2 vai me dar 9. 9 não é mais um número par, então eu não consigo usar o primo número 2 aqui. Eu vou para o próximo, que é o 3. 9 é divisível por 3, então eu posso fazer 9 divididos por 3, que me dá 3. E 3 de novo, que me dá 1. Meu Deus. Saudade da escola, né? Esse barulhinho maravilhoso. Gente, eu devo dividir aqui por primos sempre que dê um valor exato, tá? Se o valor não for exato, não adianta eu fazer essa divisão, ok? Então, agora vamos contar quantos fatores a gente tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Então, eu tenho 2 aqui, ou 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 2 ao quadrado e aqui eu tenho 3 ao quadrado. Ah, professora, por que você colocou de 2 em 2? Porque a gente está trabalhando com uma raiz quadrada, certo? Estou trabalhando com raiz quadrada, deixa eu até escrever aqui, raiz quadrada de 144. Eu sei que o 144 eu posso escrever como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Da onde que eu tirei essa informação? Daqui. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. É daí que vem essa informação. E aí eu sei que com o meu expoente igual ao meu radicando, ao meu índice no caso, eu posso cortar. A gente fala cortar, mas não é o certo, né? Posso cortar ali os meus expoentes e eu vou ficar, então, somente com os números. 2 vezes 2 vezes 3, que vai me dar 12. Vou apagar aqui. Escrever para cá. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu sei que a raiz de 144 é 12, certo? O próximo aqui, bem simples, raiz de 125, mas é uma raiz cúbica de 125, ele quer que a gente calcule. Para calcular essa raiz, vamos então fatorar esse 125. Então vamos lá, utilizando os números primos. 2. 125 é divisível por 2? Não, porque ele não é um número par, né? A gente sabe que para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Certo? Então, não dá para usar o 2. Agora, por 3. Para a gente saber se um número é divisível por 3, existe aquela regrinha bem simples. Eu vou somar os meus 3 números. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 é divisível por 3? 8 está na tabuada do 3? Não, né? O 8 não está na tabuada do 3. Então, eu posso saber, a partir dessa informação, que o 125 também não é divisível por 3. Então, vamos para o próximo número primo, o 5. O 5
Eu sei que para um número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou terminar em 5. 125 termina em 5. Então, eu sei que eu posso usar o 5 aqui. 125 divididos por 5 me dá 25. 25 divididos por 5 me dá 5. 5 divididos por 5 me dá 1. Aqui eu tenho 5 ao cubo. Prefira reunir os números que vocês precisam, o expoente aqui, no mesmo índice que vocês têm, porque daí na hora de fazer a continha fica mais fácil para eliminar ali essa informação. Então, eu sei que o 125 pode ser representado como 5 ao cubo. E aí eu sei que com isso eu posso ter que a minha resposta é 5. Certo, gente? É um jeito de resolver que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é um jeito bem certeiro. Ok? O último que tem ali, 256, mas eu tô falando de uma raiz quarta, certo? Como é que eu resolvo? Do mesmo jeitinho, gente. Raiz quarta de 256. A prof vai fazer aqui menor, porque como vocês podem ver, ele é bem grande. Na verdade, eu vou seguir esse que tá aqui e a gente resolve só o finalzinho no quadro, porque senão não vai caber ele no quadrinho da professora. 256, eu sei que é um número par, então eu posso dividir por 2. 256 divididos por 2, 128. Continua par, continuo com 2. 128 dividido por 2, 64. Divididos por 2, 32. Divididos por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Que monte de informação. Como eu sei que a minha raiz é quarta, eu vou unir as minhas informações de 4 em 4. Então, eu tenho que esse 256 eu posso escrever como 2 na quarta vezes 2 na quarta. Correto? Isso eu posso, então, dizer que a minha resposta vai ser 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, a raiz quarta de 256 vai ser 4. Certo? Bem tranquilo. Caso a gente não tem aqui, mas deixa a prof fazer um exemplo com vocês, então vamos fazer aqui raiz quadrada de 50. Caso o meu valor aqui não dê exato para eu poder cortar, o que eu vou fazer? Então vamos lá, raiz quarta de 50, vamos fatorar esse 50. Eu sei que eu posso dividir por 2, porque o 50 é par. Vai dar 25. 25, porém, não é divisível por 2, nem divisível por 3. Então, eu vou fazer 25 dividido por 5, que vai dar 5. 5, que vai dar 1. Então, eu tenho que o 50 eu posso escrever como 2 vezes 5 ao quadrado, certo? Agora, quem que eu posso tirar dessa raiz? Só o 5 ao quadrado, né? Só esse que eu consigo tirar da minha raiz. O 2 continua lá dentro, então eu vou ter 5 raiz de 2, ok? Sempre que isso acontecer, sempre que um dos valores não puder sair da raiz, que o expoente não for o mesmo, ele fica dentro da raiz, tá, gente? Não tem problema nenhum. Eu posso escrever 5 raiz de 2 sem nenhum problema. Na verdade, é como se eu estivesse simplificando essa raiz, ok? Basicamente isso. Vamos prosseguir, então, para o nosso próximo método de calcular uma raiz quadrada. Esse método, que é o por tentativa e erro, a gente chama de método por aproximação, ou método de aproximação. Pelo método de aproximação, a gente vai usar duas raízes que a gente conhece para aproximar o valor da raiz que a gente quer encontrar. Por exemplo, para encontrar o valor da raiz de 2, a gente vai usar a raiz anterior, que a gente conhece, e a posterior mais próxima. Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar os quadrados perfeitos que a gente já estudou. No caso de estar falando de uma raiz quadrada. Se não for uma raiz quadrada, a gente usa as raízes mais próximas que a gente conhece, tá bom? Então, vamos lá. Raiz de 2. Quem é a raiz antes de raiz de 2 que a gente conhece? Raiz de 1, né? Raiz de 1 a gente conhece. É a raiz antes de raiz de 2 que a gente conhece. Agora, qual é a próxima raiz depois de raiz de 2 que a gente conhece? Raiz de 3 a gente não conhece. Raiz de 4 a gente conhece. Então, a gente conhece raiz de 1 e raiz de 4. Então, a gente sabe que raiz de 2
vai estar entre raiz de 1 e raiz de 4. Esse valor tem que estar ali entre os dois. Pela resposta das raízes que a gente conhece, a gente tem que raiz de 2 vai estar entre 1 e 2. Como assim? Quanto é raiz de 1? 1. Quanto é raiz de 4? 2. Então, obrigatoriamente, o valor de raiz de 2 vai estar entre os valores 1 e 2. Certo? Desculpa, gente. Vamos continuar aqui, então. Então, a gente sabe que raiz de 2 está entre 1 e 2, ok? Para chegar mais perto dessa resposta, a gente vai calcular por tentativa e erro. Como assim? Vou começar. Eu sei que está entre 1 e 2, certo? 1 ao quadrado eu sei que é 1, não me serve. Então, vamos para o próximo. 1,1 ao quadrado, eu vou ter 1,21. 1,2 ao quadrado, eu vou ter 1,44. 1,3 ao quadrado, eu vou ter 1,69. 1,4 ao quadrado, eu vou ter 1,96. 1,5 ao quadrado, eu vou ter 2,25. Peraí, passou. 2,25 é mais do que 2. Eu quero chegar em 2, porque eu quero raiz de 2. Então, passou desse valor. Então, eu sei que 1,4 é aí alguma coisa próxima de raiz de 2. Certo? Raiz de 2 vai ser alguma coisa próxima de 1,4. Porque 1,4 ao quadrado é 1,96, que é muito próximo de 2. Certo? Continuando, então eu sei que a raiz quadrada de 2, ela está entre 1,4 e 1,5. Porque 1,4 me deu 1,96 e 1,5 deu 2,25. Ou seja, o 2 está entre esses dois valores ali. Antes de seguir, a gente pode parar por aqui e dizer que essa é a nossa aproximação até os décimos por falta, ou seja, antes. E aqui a gente chama de aproximação até os décimos por excesso, ou seja, passou. Décimos porque é uma casa decimal aqui, certo? Se eu quiser aproximar mais ainda, quero encontrar a aproximação até os centésimos, ou seja, 2 números depois da vírgula. A gente continua fazendo por tentativa e erro. Eu começo do 1,41 daí, certo? 1,41 vai ser 1,9881. 1,42 vai ser 2,0164. Já passou. Então, 1,42 já passou do meu valor. Então, eu já sei que raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. E aí, eu vou dizer que essa aqui é a aproximação até os centésimos por falta, ou seja, antes, certo? E eu vou dizer que o 1,42 é a aproximação até os centésimos por excesso, certo? Se eu fosse vocês, anotava essas informações aqui, tá, gente? Porque esses nomezinhos são importantes. Aproximação aos centésimos, aproximação até os décimos, por falta e por excesso. Importante que vocês saibam esses nomes, porque às vezes no exercício ele só vai dizer assim: calcule o valor aproximado de raiz de 5 até os décimos por falta. Meu Deus, o que é isso? É isso, ele quer que você vá fazendo a aproximação até os décimos, então é uma casa decimal. Por falta, ele quer o valor antes de passar daquele que você está calculando, certo? Isso se aplica em qualquer uma dessas raízes que não seja exatas, ok? Então, qualquer raiz desse tipo, vocês podem usar o método de aproximação e aí vocês podem fazer essa tentativa e erro. A gente chama de tentativa e erro porque você vai ficar fazendo várias continhas. A gente deu sorte aqui que no raiz de 2, a gente parou aqui no comecinho, porque você poderia ter que fazer 0,42, 1,42, 1,43, 1,44, 45, 46, até você chegar no valor, certo? Então, pode ser que aí demande bastante cálculo. Se você quiser usar a calculadora, pode até usar. A prof não colocou nos materiais dessa aula, mas até poderia usar se vocês quiserem, certo? Claro que nem a prof falou na última aula que a gente usou a calculadora, vocês sabem fazer todas essas continhas na mão. E é sempre bom aplicar e resolver esses exemplos usando um pouquinho mais do cérebro do que da calculadora. Mas a calculadora também é sempre bem-vinda para agilizar os nossos cálculos e fazer com que a gente resolva as atividades um pouquinho mais rápido. Mas lembre-se, né, gente? Provinhas que vocês fazem
de vestibular, Enem, provinha de seleção, né, nas escolas, não pode usar calculadora. Então, é sempre bom saber fazer essas continhas na cabeça, ok? Na cabeça ou usando lápis e papel, ok, gente? Se tiverem alguma dúvida, esse conteúdo é um pouquinho mais chatinho, mas vocês podem assistir o vídeo de novo, prestem atenção em cada passo a passo que vocês têm que fazer ali. Não é difícil, só é um cálculo demorado, tá? Não tem nada de difícil aqui, são continhas de vezes que vocês vão fazer, ou de divisão, então são coisas simples, são operações simples matemáticas, mas elas precisam ser feitas com muita atenção. Vocês precisam seguir o passo a passo com calma, para não se perder ali no meio das informações que vocês têm, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam o vídeo novamente, revisem o material que vocês têm. Não esqueçam de fazer os exercícios, que é nessa hora que vocês vão aplicar esses conhecimentos para gravar bem na cabeça, tá bom? E eu vejo vocês então na nossa próxima aula.